Então, hoje nós vamos terminar mais um livro da Bíblia. Uau! A gente está nessa jornada anos e anos e anos, né? São 9 anos, eu acho. E, e cada vez que a gente termina um livro, para mim é assim, tocar os sinos, né? Que delícia, né? A gente podia ter terminado antes, mas a professora vai de férias, os alunos vão de férias, então aí a gente esticou um pouquinho, mas é bom, que aí a gente fica mais junto. Mas, como eu estava dizendo, semana passada, a devocional, né, que eu li para as meninas do Mananciais do Deserto, eh, na verdade, a pessoa que escreveu pegou a parte da inquietude, da ansiedade, né? E hoje, o estudo, eu queria focar mais na alegria. Então, assim, essa é a palavra que eu quero que a gente leve do estudo de hoje. Alegria, gozo, né? Não é felicidade, porque felicidade passa. Felicidade são ondas, né? Qualquer coisinha faz a gente ficar triste, a felicidade vai embora. Mas a alegria, o gozo, é uma coisa assim que nada pode tirar, né? A gente tem momentos de tristeza, mas o nosso coração não se desespera. Então, Filipenses 4, Paulo está escrevendo à igreja de Filipenses, que a gente, né, só uma lembradinha, uma igreja que foi muito ativa, ajudando a Paulo na sua missão, né? Eles sempre foram cooperadores, eles sempre ajudaram financeiramente, em oração, mandando pessoas para acompanhar a Paulo. Então, ele é sempre muito grato. E nesse fechamento desse livro, ele vai expressar, né, essa gratidão a eles. Então, vamos começar a ler aqui. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Eu quero que vocês prestem atenção quantas vezes nesse capítulo ele vai falar de alegria, de gozo, de regozijo, tá? Depois nós vamos chegar lá. No capítulo anterior, capítulo 3, do verso 14, 20 e 21, a gente havia falado sobre a importância de ter os olhos fitos no alvo, né? A gente a gente até falou sobre isso semana passada, para a gente colocar a lente de aumento em Deus e não nos problemas, né? Então, quando a gente tem um alvo, quando a gente olha para o que está nos esperando, que é a eternidade com Deus para sempre, num lugar perfeito, em harmonia, sem nada ruim, sem nada, sem choro, sem doença, sem nada, a gente tem mais força para viver o mundo aqui sem se abalar pelas coisas que vêm atacar a gente, né? Hoje mesmo uma amiga me ligou e raramente eu falo com ela. Ela é amiga da juventude em Belo Horizonte. Ela mora em Boston. E ela me mandou uma mensagem: Elcio, me liga quando você puder. E assim, acho que deve ter uns 2, 3 anos que eu não falo com ela. Ela está assim, eu já vou direto ao assunto. Falei, tá, o que que é? Quero te fazer 2 perguntas. Eu falei, tudo bem, o que que é? Aí as perguntas dela, porque ela é bem diferente de mim em muitas áreas. Ela é super vaidosa, super vaidosa. Eu acho que eu sou vaidosa, mas ela é demais. Então ela falou, a primeira pergunta foi assim: o que que você acha de cirurgia plástica? Falei: "Ai, acho ótimo, se é uma coisa que você quer fazer, né, eu não tenho vontade, às vezes eu chego no espelho e faço assim, né, ai, ia ser tão bom dar uma esticadinha delicada, assim, só um pouquinho. Mas depois eu tenho uma amiga que fez, o olho ficou deformado, ficou pior do que o começo, então eu falei: "O rosto eu não quero nem pensar em mexer, deixa quieto, vou envelhecer com elegância e com classe". Mas aí eu falei: "Não vejo nada de errado, eu ouço falar que ela já fez muitas. Falei: "Olha, eu ouço falar que pessoas que começam, depois se viciam, e aí nunca vai ficar satisfeita, vai ficar fazendo uma atrás da outra, então cuidado". Aí pronto, essa foi a pergunta. A segunda, que tem a ver com isso aqui, ela falou: "Como é que você consegue viajar e deixar o seu filho?". Eu falei: "Quê?".
Aí ela falou: "Você viaja esse tempo todo?" Eu falei: "Sara, ele é um homem, deixar meu filho?" Ela tem um filho mais velho do que o JT, e ela não consegue se desligar do menino, do homem, né. E aí a gente teve uma conversa, contei para ela a minha experiência, do momento que eu consegui finalmente me despregar, né, porque não é uma coisa que você faz assim porque quer, tem que ter aquele. Falei: "Sara, um dia você vai chegar num buraco tão fundo". Ela está assim: "Elsa, eu não estou vivendo, eu não estou viajando com meu marido, eu não estou fazendo as coisas porque eu não". Falei: "Sara, seu filho é um homem. E quanto você está fazendo, aqui nos Estados Unidos eles usam a palavra cripple, né, você está fazendo ele ficar aleijado, sem poder se mexer ou encontrar solução para os seus problemas, você está sempre lá resolvendo, né". Ele assim, o menino é muito trabalhoso. Mas, então, é isso, é a gente conseguir chegar naquele ponto onde a minha esperança em Jesus é tão segura, o meu relacionamento com ele é tão forte, eu sei exatamente quem é meu Deus, eu sei exatamente o que Jesus fez por mim. Então, eu cheguei num ponto que eu confio nele plenamente, totalmente, confio, sabe, não preciso de nada mais para de muleta ou de sabe, a minha ansiedade foi lançada, e a minha ansiedade maior era a preocupação com o JT, né. E quando eu lancei essa, e eu tenho visto como Deus tem me dado paz no coração, eu estou conseguindo despregar outras coisas que às vezes me assustavam, que às vezes me davam ansiedade, né. Então, a gente só pode ter esse tipo de confiança em Deus se a gente tem uma visão do futuro, foi o que a gente estudou no capítulo 3. Ele falou muito sobre isso, né. E outra coisa, a gente só pode ser firme, permanecer firme, quando a gente está no Senhor. Né, quando a gente está arraigado, como diz a Bíblia, e alicerçado no Senhor, né. Jesus mesmo contou a parábola da rocha, do castelo que foi construído na rocha e o que foi construído na areia, e veio a tempestade, o que estava na rocha, que ele coloca que é a palavra de Deus, que é a fé em Jesus e a certeza de que Deus está cuidando, não foi abalado. Recebeu água, deu uma sujadinha, mas não ficou abalado. Agora o castelo da areia foi lavado, destruído, né. Então a nossa fé tem que ser arraigada e alicerçada no Senhor. Só Ele é forte suficiente para nos carregar. Só Ele é a rocha. A Bíblia fala que Ele é a rocha firme, né. Quando vocês receberem o estudo, vai ter vários versículos sobre isso. Eu vou ler só um, aqui em Hebreus, porque se ficar lendo a gente, Hebreus 13, 1. E outra coisa, gente, nossas emoções vacilam, né, os amigos nos abandonam, os líderes, os familiares nos decepcionam, mas Jesus não. Deus é a nossa rocha firme. Ele nunca, a Bíblia fala: "De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei". Aqui em Hebreus, eu vou ler desde o versículo 1, Hebreus 13, porque eu acho muito bom esse versículo. "Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade". Paulo sempre ensinou disso também. Nunca foi, eh decidido claramente quem escreveu o livro de Hebreus. As pessoas falam que o parece que foi Paulo pela maneira de se expressar e de falar, mas não, ninguém dá certeza, tá? A pessoa que escreveu não assinou. Paulo sempre começava as cartas: "Eu, Paulo, servo do Senhor", e aqui não tem nenhuma identificação. Aí fala: "Não esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados". Aqui ele está falando mais no sentido das pessoas que estavam sendo perseguidas por causa de Jesus, tá? Ele está escrevendo, a pessoa está escrevendo sobre esse sentido. Como se vocês estivessem sendo maltratados com eles.
Aí ele vem no versículo 5. O 4 também fala sobre casamento, sobre a impureza sexual, né, adultérios, que isso é abominação para Deus. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, assim, descansa, confia, sabe? Não fica ganancioso, não fica querendo acumular demais. Confia, Jesus falou: olha para os lírios do campo, as aves do céu, eles não semeiam, os passarinhos ficam voando, um dia está vivo, no outro dia está morto, e eu cuido deles. Eu alimento esses passarinhos e eu faço esses lírios crescerem, né? Então, é esse Deus que cuida das coisas mínimas que está interessado na sua vida, nas coisas mínimas e nas coisas grandes, né? Nada é muito pequeno ou muito grande para o nosso Deus. Eu vou ler mais um aqui, que é Isaías 41, 10. Diz assim: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te segurarei com a minha destra de justiça. Gente, isso é promessa, né? Isso é promessa. Outra coisa que eu estava conversando com a Sara, ela falou: mas como que você consegue quando você não fica preocupada? Eu falei: fico, mas quando eu vejo que está chegando, eu falo: Deus, já entreguei, não quero mais entrar nesse lugar, né? E aí ela falando: mas como? Eu falei: um dia você vai conseguir, né? Um dia você vai conseguir. Eu tenho assim, o meu Deus é o meu sustentador, o meu guardador, né? Aquele que me sustenta em qualquer dia. Então, aqui Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Vou voltar lá em Filipenses, Colossenses, Filipenses 4. Aí vamos continuar. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E ele fala várias vezes nesse capítulo sobre alegria. O versículo 4 diz assim: alegrai-vos, alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente: alegre-se. Então, alegria, felicidade, né? A alegria não está nas circunstâncias, ela está em Deus, ela está no Senhor, ele se alegrava no Senhor. Hoje, de manhã, quando eu estava andando, a mensagem que eu estava escutando era de Apocalipse, e o pastor Louis Giglio, achei muito interessante, porque às vezes é difícil você responder a alguém que te fala como que um Deus cheio de amor, né, tão bom, maravilhoso, pode deixar alguém para o inferno, ou pode ter ira, né? Aí ele falou assim: ué, mas você não fica com raiva? Você não tem ira? Por que que Deus não pode ter? Né? Mas aí ele explicou de uma maneira tão clara que a ira de Deus, ela está contra todas as coisas que afrontam a pureza de Deus. Não é contra uma pessoa, né? São contra as atitudes. E a maioria das pessoas que vão sofrer essa ira de Deus são pessoas que passaram uma vida rejeitando. Eu não acredito, eu não quero saber, Deus não existe. Então, assim, essas pessoas nunca tiveram um relacionamento, né? Eu estava falando com a Sara, eu falei: Sara, eu acho, não, eu tenho certeza, né? Meu irmão, ele foi criado no Evangelho, ele conhecia Jesus, ele tinha entregado a vida dele para Jesus, então, assim, eu não tenho dúvida que ele está no céu, mas ele perdeu a oportunidade de desfrutar o céu aqui na Terra. Ele viveu uma vida miserável, uma vida triste, uma vida afastada de Deus, né? Com preocupações, com enfermidades, com pobreza. Então, eu acho assim, não é nosso alvo, não deve ser só ir para o céu, né? Mas é começar a viver o céu aqui, né? E como eu já falei, deve ter sido ano passado, alguma coisa, quando a gente recebe, porque quando a gente chegar no céu, a gente vai receber o galardão, né? Os prêmios.
pelas coisas que a gente fez aqui na Terra. E aí as pessoas ficam assim, "Ai, vou receber prêmio, E aí, o que que você vai fazer com isso lá no céu? Não precisa. Vai botar numa prateleira? Não. Lembra que eu falei? A gente vai pegar todos esses prêmios e depositar aos pés de Jesus. Depositar aos pés daquele que nos deu o poder de estar aí no céu, né? Então, como é que vai estar a sua mão? Com um pedacinho assim de presente? Ou você vai estar com o carrinho empurrando aquele monte de galardão, né? Falar aqui, meu Deus, eu te servi de todo o coração, né? Esse deve ser o desejo do nosso coração, né? Não servir a Deus para chegar no céu, né? Mas servir a Deus para ter muito para devolver para Ele, por tudo de bom que Ele já nos fez, né? Não podemos esquecer que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava na prisão, e as prisões de antigamente não eram assim, né? As que já tiveram oportunidade de viajar na Europa, em Israel, em Roma, às vezes tem excursões, né, que mostram como que eram as clausuras, né? Um lugar um buraco super frio, às vezes com umidade, com doença, com bicho andando. Paulo escreveu essa carta cheia de palavras de alegria, de regozijo, nesse tipo de lugar, né? Ele encorajando aos irmãos de Filipenses, de Filipos. É, no versículo 2, aí a gente vai ver que na igreja lá ele ficou sabendo que tinha uma disputa entre duas mulheres. Então, olha o que ele fala. Peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. E peço a você, companheiro, deve ser algum líder, né, da igreja, não foi nomeado ninguém aqui, mas ele pediu que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e com meus demais. Então, ele está assim, por favor, vai lá, ajuda essas duas a abrir a cabeça e entender que não precisa de ficar com rixa, não precisa ficar brigando, né? Ele queria que houvesse paz. Por quê? Eu até coloquei aqui. Porque o nome de Jesus, o evangelho, é prejudicado, porque as pessoas de fora, que não são da igreja, que não são cristãs, elas têm que nos conhecer pelo amor. E o amor começa de dentro. Começa da família, começa da igreja, que é a família cristã. Então, se tem desavenças, né, a gente não está refletindo o perdão que a gente aprende de Jesus, né? A paciência. Lembra daqueles versículos que uma vez eu compartilhei com vocês, quando eu estava irritada demais com o Jim, que eu falava mas a todos que nasceram da família de Deus, tenha paciência, longanimidade, amabilidade, né? Por quê? Porque você é uma nova criatura. Isso está lá em Colossenses 3, esse versículo, acho que é 3:12. Então, é essa a característica, né? Lá em João, Jesus mesmo tinha dito, olha o que Jesus falou, cadê? João 13, foi uma ordem de Jesus, 13:34. Fala assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, de modo que todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então, tinha que começar entre eles. Ali eram os 12, aqueles mais chegados, né? Que não houvesse rixas entre eles. Então, aqui Paulo estava lidando com essas duas, que ele falou: não, não pode. A gente precisa resolver esse problema. Então, aí, meu amigo, ajuda a resolver essa picuinha aí dessas duas, porque assim não vai dar, não. A gente tem que pregar o nome de Jesus, o evangelho, e isso pode atrapalhar, né? Então, apesar das circunstâncias na qual essa carta foi escrita, a alegria está por toda a carta. Então, em Filipenses 1:4, por exemplo, ele diz assim: quando eu oro por vocês, meu coração se enche de alegria. 1:18 diz: mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma,
por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Então, ali, se você for lá de volta e ler, quando você receber esse papelzinho, você olha. Aqui nesse versículo de 1,18, o que estava acontecendo? Estava existindo rivalidade entre outros grupos. E o pessoal da igreja falou, mas eles estão falando de Jesus e eles não são dos nossos. Aí Paulo falou, não importa, se estão falando de Jesus, eu estou feliz. Né? Aí no 1,25, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Então, assim, tá cheio de alegria nesse capítulo. Regozijo, alegria, né? O meu favorito, meu teólogo favorito escreveu assim: eu estou contente por nós não sabermos sobre o que era essa briga, né? Porque Paulo não deu detalhe, ele só falou que tinha uma briga lá. Eu geralmente sou agradecido pela ignorância sobre tais assuntos, mas como uma cura para desentendimentos, o apóstolo diz: alegre-se sempre no Senhor. As pessoas que são muito felizes, especialmente aquelas que são muito felizes no Senhor, não são capazes de ofender ou de se sentirem ofendidas facilmente. Suas mentes estão tão docemente ocupadas com as coisas mais elevadas que elas não se distraem com problemas pequenos que naturalmente aparecem entre criaturas. Gente, vai existir sempre rivalidade, vai existir sempre desentendimentos, vai existir sempre opiniões diferentes. A maneira que a gente lida com isso é o que é importante, né? Ele fala, suas mentes estão docemente ocupadas com as coisas mais elevadas que elas não se distraem com problemas pequenos que naturalmente aparecem entre criaturas tão imperfeitas como nós. A alegria do Senhor e no Senhor é a cura para toda discórdia. Só um exemplo de como, quando a gente deixa o Espírito Santo atuar na nossa mente, no nosso coração, existe paz. Todo mundo sabe, está tendo eleição aqui. Todo mundo sabe minha opinião, né? Não preciso nem falar de novo. E, eu, assim, eu tenho colocado, não tanto, eu tenho amigas que bombardeiam. Nos últimos 4 dias, eu tenho colocado alguma coisa sobre eleição, mas não coloco muito. E uma das que eu coloquei foi Ellie Beth Stuckey, o pastor falando sobre a, a importância do voto, né? E o que um partido tá lutando para e o que o outro não está. Quando eu postei aquilo, na mesma hora, isso foi de noite, na mesma hora veio nas mensagens uma amiga: por favor, me fala que você não acredita nisso. Aí eu falei, vou dormir e amanhã eu respondo, porque eu não queria reagir àquele comentário. E é uma amiga, foi minha vizinha na outra casa, e eu não vejo muito, mas eu prezo, é uma pessoa que eu prezo. Então, assim, eu nunca achei que política deveria acabar com amizades e relacionamentos, nunca achei. Aí, no dia seguinte, fiz minha devocional, peguei o telefone, aí falei, Wendy, na verdade eu acredito. Essa é a minha posição, né? Eu acredito, né, nisso, por causa disso, disso, disso. Aí falei, olha, por muitos anos eu voltei democrata, mas eu estou achando que eles estão muito liberais, está indo demais para o excesso. Aí tentei explicar, aí no final eu falei assim, but it's okay to disagree. Tudo bem, cada um tem a sua opinião. Aí passou um pouquinho, ela respondeu, realmente, mas eu já era o contrário, eu fui republicana e agora eu sou democrata, eu nem
fiz a conversa esticar, sabe? Eu acho assim, eu respondi a pergunta dela, ela comentou na minha e pronto, acabou o assunto. Não tem necessidade de ficar batendo cabeça, gente. Se você já tem a sua opinião formada, tem ninguém, né, que vai mudar. Eu acho assim, vai investigar. Eu só espero que as pessoas não se baseiem no que escuta, né? Tem que investigar. Mas é, sempre vai existir atrito, sempre vai existir desavenças. A maneira que eu respondo a isso vai determinar não só a minha maturidade espiritual, como a minha capacidade de exercer o fruto do Espírito dentro de mim. Então, é exercício, não é fácil. Mas foi bom que estava na hora de dormir, e aí pronto, fui dormir e não tive que pensar nisso por muito tempo, né? Então, a alegria de Paulo não estava baseada em um otimismo ensolarado ou uma atitude mental positiva, mas estava na confiança de que Deus estava no controle de tudo. O que Paulo possuía era uma genuína alegria no Senhor. E aí ele continua: perto está o Senhor. Então, assim, ele tinha certeza que primeiro, ele não estava sozinho ali naquela prisão, que Deus estava perto, né? E que Deus estava lá, perto dos irmãos da igreja de Filipos também, né? Quando vivemos com a consciência de que Jesus vai retornar em breve e que estaremos com ele, aí vem aquela ideia, né, do nosso alvo. Onde que a gente põe a nossa mente? Que a gente vai estar para sempre com ele, fica mais fácil alegrar-se no Senhor e mostrar amabilidade pelas pessoas. Sabemos que Jesus vai corrigir todo o erro, que lá não vai existir rixa, não vai existir ódio, não vai existir rancor, não vai existir lágrimas, né? Se existir lágrima, vai ser de alegria, vai ser de regozijo, né? Aí vamos continuar. No versículo 6. Ele diz assim: não andem, foi o que a gente falou semana passada. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, tudo, não em isso ou aquilo, em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente em Cristo. Tudo é em Cristo. Ele foi aquela conexão entre Deus, o Espírito Santo, se conectaram em Jesus e para nós, né? O Espírito Santo só veio depois que Jesus subiu. Foi um presente que Deus nos deu para estar conosco o tempo todo. Ele é que nos capacita para não estar ansiosos, para ter paz, né? Mas a gente aceitar e reacionar a isso é uma escolha, né? A escolha, como eu falei semana passada, de ser agradecido. Vamos ser agradecidos. A gente tem muito mais para agradecer do que para pedir. Mas a gente lembra mais dos pedidos, né? A gente falou da lente de aumento, né? Fala para o seu problema o tamanho do seu Deus. Não fica falando para Deus o tamanhão do seu problema. O seu problema é minúsculo. Abre a janela e olha as pessoas à sua volta. Estão passando coisas tão difíceis, né? Às vezes não é para diminuir a sua dor, mas é para colocar a nossa vida em perspectiva. Diante de Deus, não para comparar com as outras pessoas, mas diante de Deus, né? Coloca uma lente de contato no seu Deus, no poder que ele tem, né? Na bondade. Ele só quer nos dar coisas boas, né? Tem aquele versículo que Jesus falou: você acha que um pai vai dar uma cobra para o filho em vez de um peixe? Ou vai dar uma pedra em vez de pão? Por que você acha que Deus não vai querer também te dar todas as coisas boas? Né? Ele quer, e ele dá, né? Aí ele fala: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for de respeito,
digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou louvor, nisso pensai. Pensa nisso, gente. Vamos ler de novo aqui. Finalmente, irmãos, a gente vai desmiuçar isso aqui um pouquinho. Pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama. Nisso, se tem uma virtude nisso, pense nisso. Imagina se a nossa mente, né? Porque o que está na mente desce para o coração e para as emoções, naturalmente. Não tem jeito. Começa aqui, né? Aquela picuinha, aquela ansiedade, ou medo, ou a desconfiança, e aí a gente vai dando corda, vai deixando, aí daqui a pouco tomou conta de tudo. Imagina se no seu coração e na sua mente está cheio de coisas verdadeiras, das coisas dignas de respeito, das coisas que são puras, amáveis, de boa fama. A gente não vai difamar ninguém, né? Vou desmiuçar isso aqui um pouquinho. Olha só, Paulo diria que esses são os frutos e a comida da mente que é guardada pela paz de Deus. Quando colocamos essas coisas boas em nossa mente, elas ficam em nossa mente e irradiam para nós, para o nosso coração. A gente começa a, como eu falo às vezes, né? Spill, né? A gente respinga bondade, a gente respinga amor, a gente respinga mansidão, a gente respinga Jesus, quando a gente está cheio dele, né? Paulo diz: pensem nessas coisas. Olha aqui no versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. A gente tem que deixar a nossa mente ser renovada. Muito da vida cristã se resume na mente. Paulo, lá em Romanos 12:2, ele disse: não se amoldem ao padrão deste mundo. Na tradução que eu memorizei quando criança, que fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela fala sobre ser transformado pela renovação da mente. A mente, nossa mente tem que ser renovada, né? Segundo Coríntios 10:5 diz assim: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos, nós falamos muito sobre isso, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Deus. No verão, né, quando a gente deu uma pausa no estudo bíblico, a gente falou muito sobre a mente de Cristo, né? Então, é levar cativo, é a gente, na hora que vem o pensamento, eu pego, falo, não, 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 esse aqui não tem lugar mais não. Eu tenho a mente de Cristo, né? O que Paulo descreve aqui é uma maneira prática de levar esses pensamentos cativos e torná-lo obediente a Cristo. No versículo 9, deixa eu ver, peraí, numa outra tradução. Aqui Paulo está dizendo que o que vocês aprenderam de mim, né, o que eu estive aí ensinando, coloquem em prática, né? Então, ele está, mais uma vez, se colocando como exemplo. Ele falou, nesse mesmo livro, ele tinha falado: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então, eu ensinei para vocês as coisas relacionadas com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Então, pratiquem essas coisas, né? Sigam firmes. Paulo, no versículo 10, vamos ler aqui: alegro-me grandemente no Senhor, aqui ele está agradecendo as ofertas, né?
porque vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessaram, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Então, aqui Paulo está dizendo, obrigada, porque vocês se lembraram de mim outra vez, né? Porque ele já tinha saído de lá, estava preso, já estava escrevendo para outras igrejas, mas dele recebeu essa oferta da igreja de Filipos. Então, ele falou, obrigada, porque vocês se lembraram de mim, né? E eu não estou agradecendo ou fazendo esse comentário porque eu estou necessitada. Ele estava, né? Mas é uma coisa que ele falou que é uma coisa difícil para a gente viver. Ele fala, não que eu esteja necessitado, pois, aqui está falando de um jeito, e a minha que eu aprendi quando criança, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Por quê? Olha o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não porque eu sou forte e resistente, não porque eu tenho uma força de vontade impressionante, não porque eu vou sair dessa cadeia, não. Não porque ele quer chegar no céu, ele quer, mas ele quer mais. Lembra que ele falou? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou dividido entre querer estar com Deus e ficar aqui fazendo a obra que ele me chamou. Então, ele queria estar com Deus, mas ele estava mais interessado em seguir o ministério, em obedecer a Deus, do que a sua vontade fosse feita, né? E ele sabia que a sua fortaleza, que a sua determinação vinha daquele que o fortalece. Vinha de Jesus, né? Não era dele mesmo. Isso se refere à habilidade de Paulo de se adaptar a todas as coisas. Para alcançar essa adaptação, ele precisou da força de Jesus. A força, determinação, resiliência de Paulo não estavam baseadas na sua própria capacidade de lidar com as circunstâncias, mas estava totalmente relacionada com o seu íntimo relacionamento com Jesus. Nós sempre devemos também colocar essa preciosa declaração de fé em conexão com João 15, que Jesus disse: pois sem mim nada podeis fazer. Como Jesus, com Jesus nós conseguimos fazer tudo. Sem ele, nada. A gente pode até ter sucesso, fazer, né? Mas eu escutei desde criança que dentro do nosso coração existe um buraquinho que é do tamanho de Deus. Enquanto esse buraquinho não for preenchido, vai ficar um vazio. Por mais sucesso e fama que você tenha, por mais dinheiro que você tenha, vai ficar aquele buraquinho. Se você não tem a pecinha do quebra-cabeça que cabe direitinho naquele espaço, né? Com Jesus nós conseguimos fazer tudo. Os versículos 19 e 20 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de você, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, ele tinha certeza disso, né? A fome nunca preocupou a ele, porque ele sabia que Deus podia suprir, né? A necessidade, a cadeia, isso para ele não significava muito, né? Claro que se ele tivesse escolha, ele não ia querer. Mas vocês lembram que logo quando a gente estava estudando o livro de Atos, eu realcei algumas coisas e Paulo nunca pediu, e Pedro também, quando ele estava na cadeia, nunca pediu, por favor, orem para eu sair da cadeia. A oração deles sempre foi: orem para que eu pregue o evangelho corajosamente, para que eu não tenha medo, para que eu tenha oportunidades. Essa era a oração dele, não é para sair daí, né? Eu acho que a gente deve pensar muito. Outra coisa que eu falei com a Sara hoje, quando ela está assim, mas e o que você ora para o seu filho? Como é que você pede a Deus? Eu falei, olha, hoje em dia eu tenho
Cada dia mais eu estou um pouquinho mais esclarecida de oração, né? E a Bíblia ainda fala que a gente não sabe orar como convém. Então, o Espírito Santo intercede por nós, né? O Espírito Santo conhece a mente de Deus e conhece a minha necessidade. Então, eles ali, ele faz a tradução para mim, né? O Espírito Santo tem esse é um trabalho do Espírito Santo, tá? Lá na Bíblia escrito. Então, eu falei para ela, eu falei, Sara, hoje em dia eu tenho orado coisas, eu tenho chamado à realidade o que eu sei que é a vontade de Deus. Então, o que eu sei? A vontade de Deus é que ninguém se perca, nenhum se perca. Ele quer que todos alcancem a salvação. Então, agora, nesse momento, a minha oração é para que os olhos do Jeiti sejam abertos e que ele se volte para Deus outra vez. Porque eu sei que quando o relacionamento com Deus deles voltar a ser ativo, quando aqui estiver bem, aqui vai se estabilizar, né? Então, essa tem sido a minha oração. Eu não peço para ele parar de ir nessas músicas doidas de concerto, eu não tenho um pedido específico, né? Eu tenho buscado o que na Bíblia me diz que é a vontade de Deus, que eu tenho certeza que é o interesse dele em responder. Eu sei que esse é o interesse de Deus em responder, né? Então, claro que se eu tenho uma pessoa com câncer, eu vou pedir a Deus que tenha misericórdia, né? Que cure, que ajude os remédios a funcionarem, que amenize os sintomas das quimioterapias ou do que seja. Claro que a gente vai pedir isso. Mas quando eu sei de alguém que está com uma enfermidade séria, eu estou mais preocupada com a alma dessa pessoa do que com o físico. Então, se eu não conheço muito bem a pessoa, a minha oração vai ser: Deus, atende a alma dessa pessoa. Se ela não te conhece, faz ela voltar para o Senhor. Eu sei que isso é a vontade de Deus, eu tenho certeza, né? Então, a gente tem que ser um pouco mais objetivo na nossa oração. E tem horas, tem muitas vezes que eu falo: Deus, eu não sei o que pedir. Então, Espírito Santo, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o plano de Deus para aquela pessoa. Intercede por mim, né? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o versículo que está na Bíblia. Não tem ninguém que vai interceder por você dessa maneira diante de Deus. Só o Espírito Santo. Então, é nessa trindade que a gente se agarra, né? É nessa rocha que a gente se firma, né? Então, aqui, Paulo, no versículo 19 e 20, né, ele está agradecendo. A nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Então, ele agradece, ele encoraja, né, e ele dá toda a honra e toda a glória a Deus. Paulo agradece a esses irmãos. Hoje, a gente termina mais uma preciosa carta de Paulo. Vamos ensinar a nossa mente a confiar nessas preciosas promessas escritas por Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Orem e supliquem a Deus por todas as suas necessidades. Experimente a paz que excede todo entendimento. Deixe que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente. Concentre os seus esforços em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Aprendamos a estar contentes em todas as circunstâncias. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe essa semana de vocês. Com muita alegria, muito regozijo no Senhor.